Então, boa noite a todos de novo. Boa noite. Vamos dar continuidade para o nosso estudozinho aí da terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal, né? É interessante considerar, né? O que será que reside mais dentro de nós? O bem ou o mal? É isso que nós vamos conversar hoje. Cada um pode fazer uma análise consciencial aí, à medida que eu for falando. E vamos ter, digamos assim, fazendo uma introspecção para ver qual é o lobo que vocês estão alimentando, né? Se é o do bem ou do mal, tá? Muito bem. Na pergunta 131 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né? Aquela pergunta, imagine, se hoje ainda é dúvida para todo mundo aí, né? Imagine há 150 anos atrás, né? Uma coisa muito presente, né? Coisa de inferno, céu e tal. O demônio. Há demônios, né? No sentido que se dá a essa palavra, ele representa todo o mal que existe na Terra. Ele é realmente o adversário do bem que representa Jesus, né? Talvez seria. Será que existe mesmo esse ser, esse comandante das trevas? Vocês acham que existe? Existe. Existe uma pessoa, digamos assim, uma criatura que rivaliza com Jesus na Terra? Tem? Que tem talvez o mesmo poder assim, que Jesus? Porque essa é uma dúvida interessante, né? A gente vê isso, as pessoas procurarem essa questão. Vamos ver o que os Espíritos contam lá. Se houvesse demônios ou demônio, ele seria a obra de Deus. Tudo é criação de Deus, né? É verdade? E Deus seria justo e bom, criando esses seres infelizes. E Deus seria justo e bom, criando esses seres infelizes eternamente voltados ao mal? Será que Deus seria bom? Criar seres que vivessem a vida inteira no mal, eternamente no mal. Se há demônios no teu mundo inferior e em outros semelhantes, mundo inferior quer dizer que a Terra ainda é um mundo inferior, né? E outros semelhantes que eles residem, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, assim, lembra daquela passagem que tem na Bíblia lá, em que Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele vai ao deserto, e no deserto ele é tentado pelo demônio? Lembra? Todo mundo já viu isso aí, né? Então o demônio oferece a Jesus, digamos assim, contrapartidas para que Jesus venha para o lado dele, né? Mas se a Igreja Católica diz que Jesus é o único Filho de Deus, né? E sendo o único Filho de Deus, quem é que herdaria todos os bens de Deus? Só Ele, né? Se eu sou o único Filho do meu Pai, eu herdo tudo. Deus é dono de tudo. O que o demônio ofereceria a Jesus que ele ainda não tem? É uma pergunta interessante, né? Porque ele ofereceu cidades, mas Jesus já era dono daquilo. Então como é que você vai me tentar com uma coisa que eu já tenho? Então, se você começar a pensar dessa forma, você entende que se Jesus é realmente Filho de Deus, e se Deus é todo esse poder que a gente conhece, nenhum ser daqui da Terra tem condição de chegar perto sequer de Jesus. Então aí já cai por terra essa situação do demônio. Ele está dizendo o seguinte: demônio, quem são os demônios? São os seres inferiores que trabalham em planetas inferiores. Em planetas mais evoluídos, nem se comenta demônio, nem se fala. Demônio é o mal que reside dentro da gente. É o mal que as pessoas fazem em nome de Deus. Guerras. Hoje um cara que entra numa boate Bataclan lá em Paris, explode cento e poucas pessoas, dizendo que isso aí ele está fazendo em nome de Alá, de Deus. Esse cara, com certeza, ele é um ser super inferior, porque ele não está mais nem um pouco preocupado com os irmãos que estão aqui. Esse cara realmente, a gente pode chamar de um demônio. É nesse sentido, entendeu? O mal que está em você, quanto mais mal você tem, mais você está aproximando-se desse Satanás que a gente tem essa ideia. Isso acontece, né? Porque, infelizmente, né, o nosso mundo, nós temos uma necessidade do mal para sentir o bem. É verdade. Nós não conseguimos entender o bem se nós não entender primeiro o mal, né? A gente não consegue, a gente precisa da noite para admirar a luz, né? Você só entende a luz quando você está na escuridão.
da doença para apreciar a saúde. Você só dá valor à saúde, conhece a saúde e sabe que a saúde é a coisa boa quando você tem uma doença. Isso são, efetivamente, situações que acontecem apenas nos mundos inferiores. Nos mundos superiores, eles já conhecem tudo isso, passaram tudo isso. Eles não passam por dificuldades, porque eles sabem, compreendem, né, que digamos assim, são os teus defeitos que fazem você passar por esses males. Tá? Então o mal que existe em nós, com certeza, são nossos defeitos, simples. Então o Kardec pergunta lá, todos os espíritos passam por essa fileira do mal para chegar ao bem? Todo mundo tem que passar por essa dor, por esse sofrimento, para aprender a evoluindo, se aproximar das leis de Deus e não sofrer mais? Todo mundo tem que sofrer nessa vida? Pergunta que ele faz. Ele diz não. Não pela fileira do mal, mas pela da... Nós, infelizmente, sofremos por ignorância, do desconhecimento do que realmente é o bem. Segundo ele, diz assim, segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes, sem experiências, mas adquirindo pouco a pouco conhecimentos que lhes faltam a percorrer diferentes fases da vida. Será que então é isso? Dá para nós ter uma ideia, por exemplo, de quanto mais inferior o espírito, mais infantil, menos conhecimento ele tem? É bem isso mesmo. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. É assim, gente. Uma criança que vai lá na tua estante lá e puxa no chão e derruba no chão o teu biscuit, antigamente chamavam de biscuit, né? Aqueles mais lindo que você ganhou, né? E quebra. Ela fez por maldade? Por que ela fez? Por ignorância? Ela não tem conhecimento de que aquilo é importante para você. Ela brincou. Espíritos que hoje trabalham no mal, a ideia é justamente essa. Eles não fazem por mal. Eles fazem porque eles ignoram a ideia de que isso vai te trazer um mal maior. Está entendendo? Essa é a nossa relação. Uma criança que pega um brinquedo da outra criança e chora e não devolve, ela faz por mal? Porque ela não sabe que ela não é dona daquilo. É só ignorância, desconhecimento. É nesse sentido que ele quer dizer que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando e tendo mais conhecimento, nós paramos de fazer o mal aos outros. Não é assim que funciona? É bem isso mesmo. Essa é a diferença. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com a tarefa de atingir essa perfeição. E as provas que nós recebemos aqui ajudam a acelerar esse nosso processo. Quanto mais prova, quanto mais dificuldades, quero chamar assim, a gente tem, mais a gente aprende a dar valor às coisas, a dar valor às pessoas, a dar valor àquilo que a gente realmente interessa para a gente, são as relações humanas. Né? E é assim que funciona. O Kardec faz essa pergunta que eu trouxe para vocês, que resume muito interessantemente essa situação. Ele diz assim, a regra do bem e do mal, então, que se poderia chamar de reciprocidade, né, ou solidariedade, fazer o bem é solidariedade de acordo com aquilo que você recebe. Não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta a um guia seguro? Assim, o homem pode perceber que ele está fazendo mal sozinho? Será que ele pode? Ou tem que acontecer alguma coisa com ele para ele perceber que ele está lá errado? Olha o que os espíritos respondem. Quando comeis demais, isso faz mal, né? Essa é uma lei de Deus. Não é, a gente não... Ó, se deixar um sorvete de chocolate para mim, eu como inteirinho, pode. Mas vai me fazer mal. Entendeu? Então a própria ação orgânica faz com que a gente receba de cara já esse problema. E faz com que a gente comece a evitar isso. Pois bem, é Deus que vos dá a medida que vos falta. Quando as ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo seu sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males do que acusam a natureza. Esse é o nosso grande problema.
A gente não sabe o limite das coisas. E aí a gente acaba machucando pessoas, a gente acaba prejudicando tanto a nossa vida quanto a dos outros, porque a gente não sabe o limite da gente. É simples. Esse encontrar limite é que é complicado. Quanto mais nós evoluímos, tá? Menos sofrimentos nós temos, porque mais nós nos aproximamos dessas leis. Mais nós conhecemos elas. Tá? Na 895, o Kardec pergunta, retire todos os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria. Qual é o indício mais característico da imperfeição do homem? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando comigo assim, mas peraí. Tirar todos os vícios e defeitos. Quando a gente tira todos os vícios e defeitos de uma pessoa, só tem que sobrar coisa boa, né? Tire os vícios e o defeito do seu marido, da sua esposa, da sogra, só tem que sobrar coisa boa. Né? Mas o Kardec está perguntando como é que daí, depois que você tira todos os vícios e defeitos, como é que você consegue enxergar na pessoa, né, a imperfeição dela? Quer dizer que existe uma raiz de tudo isso, os vícios e os defeitos têm uma raiz. Tá? Essa pergunta que é interessante. E olha só o que os Espíritos respondem. Qual seria a raiz de todos os vícios e defeitos, então, que nós temos? Segundo os Espíritos, é o... E é verdade. Se você pegar Jesus, por exemplo, Jesus entrava num templo para falar, ele não queria ser o presidente do templo. Ele não queria ser aplaudido. Ele não queria ser ovacionado. Ele estava lá sem nenhum interesse pessoal. Então ele, com certeza, de todos os atos que Jesus passou por aqui, ele foi o cara mais perfeito, porque ele não tinha interesse pessoal. E olha o que eles respondem. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. O que ele quer dizer com isso? Então ele quer dizer assim, se você pegar um objeto de cobre e passar uma película de ouro, parece ter ouro, não parece? Mas é uma casca. Uma casca. O Chico Xavier dizia que a gente é que nem um lago. Lindo, lindo. Por cima a água limpa, limpa, limpa. Mas bastava você dar uma remexida no lodo que escurecia a água. É assim somos nós. Então é uma casca. É uma casca. A gente se põe de virtude. Mas realmente, será que aquilo que você está fazendo lá, se colocando como uma pessoa honesta, tentando ajudar aquela pessoa, será que aquilo não tem um interesse pessoal seu? Esse é o ponto, gente. Toda vez que você quer saber se dentro de você está trabalhando o lobo ruim e o lobo bom, pense se aquilo que você está fazendo tem algum interesse. É verdade, é bem assim que as coisas funcionam. Eu venho no Centro Espírita, eu estou aqui falando para vocês, o que eu quero com isso? Eu quero divulgação, quero que vocês contem para todo mundo que eu estou aqui. Não, entendeu? Se eu faço isso, eu estou fazendo com interesse, então é o mal que reside em mim. Mas se eu estou fazendo isso de coração, eu não estou nem aí com o peixe, eu já estou caminhando para o lado do bem. Estão entendendo? E se você começar a pensar, tem pessoas assim, você pegar hoje um político, né? Eu vou, ainda mais nessas épocas, nós estamos agora, uma boa época de citar político, né? Eu vou melhorar a vida de todo mundo. Mas com que interesse? Porque todo tem interesse. Então, esse é o grande problema do nosso planeta. E é essa situação que aos poucos vai se corrigindo. Porque nos planetas mais evoluídos, que é onde a gente vai passar agora, quanto menos interesse pessoal, mais perfeito você é. Mais perfeito você é. E isso é muito relativo com nossos instintos. Veja só, nós saímos do reino animal e entramos no reino hominal. Nós temos muito presente os instintos. E os instintos fazem com que a gente use todos os nossos interesses. À medida que nós vamos chegando perto dos anjos, a angelitude, nós vamos largando os instintos e vamos apenas pensando nos outros. Tanto é que os anjos mesmos, a vida deles é fazer o bem. Né? O que é fazer o bem? Ajudar os outros.
Então é simples, para ser perfeito basta que você largue de pensar em você e comece a pensar nos outros. Isso é fácil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Isso é muito difícil. 640. É difícil para nós, porque nós vivemos cercado de coisas materiais, né? Então é tudo fantasioso, tudo para nós assim. Meu Deus, poxa vida, eu vou vender o meu carro e andar com guarda-chuva, um dia de chuva desse aqui, para ajudar o cidadão. Ah, não, por favor, né? Vamos pensar bem. Então é claro que é um interesse pessoal. Né? É o conforto que você tem, você não quer largar. Ninguém quer largar o osso, não é verdade? Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso desafio. Então, o Sr. Kardec pergunta lá, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, basta você não fazer o mal, porque a gente escuta as pessoas falarem, eu não ajudo muita gente, mas eu também não faço mal para ninguém. Será que é suficiente isso? Faz com que você... O que é ser agradável a Deus? Nesse ponto que nós estamos estudando aí. Ajudar? Fazer o bem. Sim, mas o que é... Qual é o teu objetivo da tua encarnação? É atingir a perfeição. Está entendendo? Então, se você não fizer nada, está estagnando. Você está estacionado. Né? Então, você precisa agir do lado do bem para você aprender a fazer o bem. E aí você começa, aos poucos, a se aperfeiçoar. Né? Então, o que ele responde? Não, é preciso fazer o bem no limite de todas as suas forças. Porque são testes, gente. Isso é que nem academia. Se você for na academia e querer ficar magrinho, bonitinho, bombadinho, se você for lá levantar um pezinho de 2 quilos e ir embora, resolveu alguma coisa? Não. Você tem que dar essa força. Exatamente. Você tem que criar músculo. Você tem que acabar com a graxa. Não é assim? Essa é a ideia. Né? Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Não, e fazer de coração. Não fazer para agradar a Deus, mas você não está fazendo de coração. O fazer de coração é justamente a questão do interesse pessoal. Quando você faz de coração mesmo, você não pensa em interesse nenhum para você. Essa é a ideia. Então, por isso que a raiz de todos os problemas do nosso mundo chama-se interesse pessoal. Porque às vezes você faz e espalha para todo mundo. Exato. Isso não tem validade. Faz e você que tem que saber. Porque você fazer uma coisa e ninguém saber, não fica bonito, né? O povo acha. Tem a história, você já ouviu falar na história de Santo Antão? Eu contei uma vez numa palestra a história dele, né? O Santo Antão era um cara que viveu lá para o século II, era um egípcio, não era você Santo Antônio aí. Os dois são Santo Antônio, mas esse é o primeiro Santo Antão. E ele viveu 105 anos, 80 dentro de uma caverna. E ele, naquela época, no século III, era normal aqueles ascetas, eles irem para o lado da natureza, se fecharem para vencer o ego, vencer o demônio, né, que existia dentro deles. E o Santo Antão ficou 80 anos numa caverna, comendo raiz, comendo gafanhoto, comendo larva. Imagina. E conta a lenda, né, que o demônio tentava ele todo dia. Então ele se ajoelhava para rezar na frente do crucifixo, e o demônio apresentava uma mulher nua assim para ele, para testar a carne. E ele firme. Imagine 80 anos o demônio tentando ele. Quando ele pensava assim, hoje eu vou dormir sem janta, não consegui pegar nenhum gafanhoto, né? Nenhum grilo. Eu vou dormir sem janta. O demônio apresentava para ele assim, uma mesa cheia de costelada, maionese, sushi, não, o que você pensar de coisa boa, bolo, chocolate, nossa! E ele, 80 anos ele viveu assim, gente, 80 anos. Até que um dia o demônio disse, não, esse cara não adianta. Pegou a malinha dele e foi embora. Aí quando o demônio saiu da caverna, o Santo Antão assim olhou para Deus, consegui, eu venci o demônio. E o demônio, opa, e voltou. Será que ele venceu o demônio? Quando ele falou aquilo, ele disse assim, eu venci. Ou seja, houve um interesse em ficar 80 anos ali, que era vencer o demônio. Existia um interesse pessoal dele. E aí é vaidade,
soberba, o que você pode colocar aí, porque você, às vezes a gente veja assim, mas tem pessoas que vivem a vida submissas a outras, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas no final da vida, ou no final do ponto, diz assim, mas eu fiz tudo para ele, mas eu vivi para ele. Mas se viveu é porque tem um interesse, ser reconhecido. Ser reconhecido, está entendendo o que eu estou dizendo? O fato de você ser reconhecido é um interesse teu. E isso é um mal que reside em nós. E difícil de conseguir corrigir. Então, lá o Kardec diz no capítulo 17, Seres Perfeitos, quais seriam os procedimentos do homem em bem para nós terminar aí a nossa conversa de hoje? O Kardec diz assim, como é que nós poderíamos proceder para ser uma pessoa andando do lado do bem? E vocês vão ver como é bem fácil, quer ver? Então o Kardec diz assim, interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Você não cometeu o mal, você fez todo o bem que podia, você não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, de você. Enfim, você fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por você. Essa é a primeira coisa que nós temos que interrogar na nossa cabeça. Quando você tiver algum trabalho, qualquer coisa que você for fazer na vida, pense assim, é fácil de fazer isso? É difícil. Cara, como isso é difícil. Muito difícil. Por causa do nosso interesse pessoal. Outra coisa, diante das dores e das decepções, ter fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Saber que nada acontece sem a sua permissão e submeter-se em todas as ocasiões à sua vontade. Se você está aqui passando por problemas, a gente estuda isso sempre, não estuda? Existe uma razão, gente. E se Deus digamos, a suprema sabedoria e inteligência, Ele não ia deixar você passar por alguma coisa se você não dever. Então a gente tem que pensar dessa forma. E quando a gente pensa assim, fica mais leve as coisas. É mais interessante. Né? Outra coisa, o homem de bem sabe, e a mulher de bem, né? A mulher de bem também. Não é só o homem de bem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações e aceita sem murmurar. Isso a gente já faz, não tem problema. Tá? Tem fé no futuro. Isso é importantíssimo. Viver sem fé no futuro é sim objetivo de vida. E aí você fica dando interesse, você fica dando importância às coisas que acontecem no dia a dia. E aí você fica louco. Fica louco porque as coisas que acontecem no dia a dia, elas vão passar. Tanto bom quanto ruim. Não é verdade? As coisas boas não passam? Passam. As coisas ruins também passam. Se você dá muita importância para o presente, você fica louco. Porque você começa a perder coisas, você começa a não ter coisas, e aí você fica louco. Então você tem que ter fé no futuro. E por isso colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Você vai morrer, tudo vai voltar ao normal. E assim as coisas continuam. Você sabe que isso da fé, daí você vai aprendendo, e quando chega as coisas, meu Deus, por que Deus fez isso? Mas então o que adianta você ficar no estudo, você vir no centro, você ir na igreja, se você não acredita? Quando chega a aprovação, você... Por que comigo, né? Pois é. Aí que a gente mostra... O interesse pessoal. Com certeza você pediu para passar aquilo. Com certeza sim, você a gente tem umas provações, umas pessoas, umas coisas da vida gente. É que a gente sempre se acha que é a bonitinha, queridinha, mas o que a gente fez para aquele ser estar do nosso lado? Outra coisa, olha, viu como é fácil, né? Como é fácil ser bom, né? Mole frouxo. Outra coisa, não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Fácil. A exemplo de Jesus que perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios que aquilo que aconteceu com você ou com aquela situação te trouxe. Você. Porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Tudo fácil. Encontra e usa a satisfação dos benefícios que distribui nos serviços que presta. Encontra satisfação, né?
nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros, ou mais uma vez falando do interesse pessoal. Veja como isso é bastante recorrente, né? Antes em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas em cada ação generosa. Né? Outra coisa, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, nem de religião, nem de qualquer coisa que você pensar. Todos somos seres. Se vivemos na Terra, tem um porquê de existir assim. Não interessa se é homossexual, né? Se é deficiente. Existe uma razão de estar aqui assim. E mais uma vez eu cito, se Deus é justo, é porque existe uma razão para tudo isso. Pobre, corrupto, temos que respeitá-los. Vão ter, infelizmente, para eles, a ação de acordo com a sua reação. Porque vê todos os homens como irmãos, né? É indulgente para as fraquezas alheias. Nossa, isso é uma beleza. Porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Como nós conseguimos, nós temos uma facilidade tão grande de achar o ponto fraco das pessoas. Vocês já perceberam isso? Principalmente das pessoas que estão perto de nós. A gente consegue tirar do sério, assim como os outros tiram a gente do sério, a gente também tem facilidade de tirar os outros do sério. Não é assim que funciona? Por quê? Porque a gente consegue achar as fraquezas das pessoas. Quer ver? Assim, você está em família jantando, e aí você vê que aquele cidadão que você já está por aqui, de várias coisas que ele vai falando, pequenas coisinhas que ele vai acumulando, está lhe dando no café. E você vê que ele vai derramar aquele café, daqui a pouco derrama o café. Daí você diz assim: eu sabia que era você e ia acontecer isso com você. Eu te avisei. Mas é a primeira coisa para dar uma briga inteira. Por quê? Porque aquela pessoa estava esperando, sabia que você ia falar aquilo, que você ia pegar na ferida. Porque a gente presta atenção no quê? Nas fraquezas, não nas qualidades. A gente devia prestar atenção nas qualidades. Que mais? Não se compraz em procurar os defeitos dos outros. Quer dizer, não fica procurando defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Se for para fazer isso, tem que fazer com respeito, com calma, para ver se não vai passar da conta, né? Você vê se você realmente é a pessoa certa para fazer isso também, porque às vezes você não é a pessoa certa, a gente quer meter o dedo na ferida que não precisa. Porque às vezes a gente fala as coisas, mas não sabe o porquê que a pessoa está reagindo assim. Às vezes a pessoa aconteceu tantas coisas na vida dela, sim, e hoje ela se torna um ser assim, porque é um jeito de defesa. Sim. Só que você só olha isso, não pergunta o que aconteceu lá por ela se tornar assim. Exatamente. Sério? Exatamente. Outra coisa, estuda as suas próprias imperfeições. Será que nós somos perfeitos ao ponto de ficar investigando os outros? E trabalha sem cessar em combatê-los. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhes dizer o amanhã, que traz em si alguma coisa de melhor do que a resta. Amanhã, era São Tomás de Aquino que fazia isso, né? Ele dizia assim, todos os dias, quando terminava o dia, ele se olhava no espelho e diz: o que eu fiz de melhor hoje do que eu tinha feito ontem? Se todo mundo fizesse isso, é claro que ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Mas se todo mundo fizesse isso, era um corretivo interessante para a natureza. Né? E para terminar aí, né? O homem de bem, a mulher de bem, a pessoa de bem, não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens que os outros têm. Porque assim, quando você começa a realçar as vantagens que a Zilda tem, a Zilda começa a perceber que ela também não é uma pessoa tão ruim. E ela começa a agir, porque é sempre assim, né, gente? Já perceberam isso? Você só começa a fazer uma coisa quando uma pessoa diz: nossa, como você joga bem futebol. Pô, então agora eu vou jogar bola. Não é assim? Pô, como você entende bem de matemática. Pô, agora eu vou estudar. Parece que a matemática está mais prazerosa. Né? É assim que funciona.
Se a gente tivesse esse tipo de atitude, todo mundo avançaria mais rápido. Mas a gente faz o quê? Você já é ruim de matemática, né? Começar a fazer um contra de 2. Né? Você já é perna de pau. É isso que nós fazemos. Mas de repente as imperfeições das Isso. pessoas é o que a gente tem dentro da gente. Mas veja bem, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que nós estamos falando aí? O mal que existe dentro de nós é o que nós apresentamos. E a gente deveria apresentar o quê? O bem, gente. Que a gente tem dentro da gente. Justamente. Então esse é o demônio e esse é o anjo que vive dentro de nós. Mas ele é arbítrio a quem? A nós. É a forma de conduta que cada um encontra na vida. É assim que funciona. Tá? E para terminar, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito. O que você tem vai embora, tá? Do qual deverá prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los a serviço da satisfação das suas paixões. Pô-los à satisfação do seu interesse pessoal é, sem dúvida, o maior prejuízo que você tem com eles. Tá? Então, no comentário final do Kardec, ele diz assim: não ficam aqui enumeradas todas as qualidades, quer dizer, tem muito mais, né? Aqui distinguem um homem de bem e um homem de mal, ou de uma mulher de mal. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha a que todas as demais conduz. Muito bem. Perguntas, senhores? Ajudou um pouquinho? Veja, a gente tem que esquecer essa situação, porque a doutrina espírita, ao contrário de muitas outras doutrinas cristãs e crenças, ela faz com que toda a responsabilidade sobre os nossos atos seja nossa. Então, quando você acredita num Satã, num demônio, você acredita que você é o santinho. E você foi influenciado por aquele cidadão. Então, se você tirar ele perto de você, você vai ficar uma pessoa boa. Será que fica? Não fica. Não fica. Continua a mesma pessoa. Ou você vai viver, vai morrer, vai continuar. Você continua a mesma pessoa. Então, nós temos que livrar do mal que existe dentro de nós. Por isso que o Sócrates dizia assim: só existe uma forma de você se aperfeiçoar. É o conhecimento gradativo de quem realmente você é. De si mesmo. De si mesmo. Aí, quando a gente começa a querer procurar qual é o nosso mal, a gente consegue combater ele. Mas se você não sabe o teu mal, como é que você vai combater? Você precisa saber o que você está fazendo errado. Muito bem? Perguntas aí, gente? Não? Legal.